Bom dia e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Estamos aqui com uma aula de lição número 8 da nossa EBD, o Espírito Santo e o Cristão. Então, nós vamos dar início agora numa oração. Você que está nos ouvindo, feche os seus olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que cura, que salva, que liberta, que restaura, que transforma. Pai poderoso, Pai das luzes, o Senhor é aquele que a todo momento, a qual nós clamamos a Ti, está sempre disposto a nos ouvir, a nos ajudar. Ó Deus, então nesta hora te pedimos em prol desta oitava aula, a qual nós estamos aqui, neste momento. Estamos aqui não porque queremos estar, mas sim porque fomos obrigados a estar confinados em nossos lares por motivos desse vírus, a qual está perturbando a toda a nação brasileira. Então te pedimos agora, em nome do seu Filho amado Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. O Senhor entre com providência sobre as nossas vidas, sobre os nossos parentela, e que seja feita a sua vontade sobre as nossas vidas, porque não há nada e ninguém que pode mais do que o Senhor. Se o Senhor não puder, ninguém mais pode, porque tudo foi feito pelo Senhor. Por causa do Senhor estamos aqui, nesta manhã. No nome de Jesus queremos te agradecer. Amém. Vamos fazer a leitura da nossa revista, lição número 8, o Espírito Santo e o Cristão. Para você que ainda não conseguiu adquirir a sua revista, pode pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Façamos a leitura. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou, o Senhor nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz faz-se um corpo com ela? Por que serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete e fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Textual. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8, versículo 15. Aleluia.
palavra introdutória, nesta lição vamos nos concentrar na relação real, pessoal, dinâmica, poderosa, transformadora e exclusiva que temos com o Espírito Santo, bem como nos efeito que somente a fé cristã, com as suas doutrinas e os seus dogmas, para oferecer a todo aquele que se dispõe a uma experiência sobrenatural com o próprio Deus. Aleluia. Primeiro tópico é o relacionamento intenso. No plano divino, o Espírito Santo desempenha diversas funções, porém, após o Pentecoste, ele tem atuado especialmente na vida do homem. Podemos usufruir de todas as particularidades do Espírito Santo quando nós lançamos em relacionamento de profunda intimidade com ele. Esse primeiro tópico, ele vem nos ensinar o que já aprendemos desde quando começamos esta lição, e agora iremos somente relembrar, algumas coisas a qual já foi estudado. Aleluia. Ele conhece e sabe de todas as coisas. 1 Coríntios 2, do 9 ao 11. É a verdade. 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Ensina. Lucas 12, do 4 ao 12. Fala. Marcos 13, do 1 ao 13. Vivifica. Ezequiel 37, no versículo 1 ao 28. E fortalece. Malaquias 3, do 1 ao 12. Enfim, esse é o Espírito que habita em nós, o maravilhoso Consolador. Então, irmãos, nós entendemos que no decorrer da nossa lição, nós vamos ouvir mais uma vez o que já temos falado aqui num período de todo o tempo com a qual estamos reunidos, que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. E devemos, em conformidade com o que aprendemos, estar sempre em santidade. Porque é necessário, porque a Bíblia nos relata que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, nesse tópico de relacionamento intenso, nós temos aqui o nível 1, que é o nosso intercessor. Como vimos em nosso estudo anteriormente, não há dogma, religião, credo ou filosofia que consiga prover ao homem uma aproximação real e experimental de Deus. Essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Em Efésios 2, do 18 e 19, ele desempenha um papel fundamental nisto, intercedendo por nós, mesmo como não sabemos nos expressar ou não sabemos identificar o que realmente necessitamos de Deus. Romanos 8, 26. Então entendemos que o Espírito Santo, ele com gemido inexprimível, ele vai diante de Jesus, que é o nosso advogado. Entendemos, já aprendemos que Jesus, ele advoga a nossa causa diante do juiz supremo, que é o Deus Todo-Poderoso. E cabe a ele julgar a nossa causa e nos dar ganho de sentença ou até mesmo a perca, mediante a forma a qual nós temos vivido a nossa vida. Então, entendemos, irmãos, que é necessário nos separarmos a cada dia, mais e mais. É difícil levarmos uma vida cotidiana de trabalho braçal, As nossas irmãs aí com o trabalho doméstico, cuidar dos filhos. É difícil estarmos conectados o tempo todo
com Ele, mas como aprendemos aqui também, nesta igreja, que Ele é uma pessoa como nós. Ele está do nosso lado, se estamos tristes, Ele está triste, se está alegre, Ele está alegre. Da forma que nós estivermos, Ele também vai estar. Então, precisamos verdadeiramente entender que tudo que fizermos e que falarmos, Ele vai estar do nosso lado, vendo e ouvindo todas as coisas. Então, se você está no seu trabalho, fazendo o seu trabalho a qual é designado a você, desde que você não venha desviar a sua atenção para que você venha sofrer um acidente, mas você mentalmente, você pode estar conectado com Ele, porque Ele está do seu lado e também nos nossos pensamentos, Ele pode nos ouvir. E no momento que nós estamos conectados com Ele, Ele pode intervir em algo que pode estar acontecendo em nossas vidas, nas vidas da nossa parentela. Mas é necessário estarmos conectados com Ele, porque o Espírito Santo, Ele com um gemido inexprimível, Ele vai diante do nosso advogado, que é Jesus. E Jesus sempre está pronto a advogar a nossa causa. Então, irmãos, às vezes não sabemos o que pedir, e às vezes estamos tão desesperados, às vezes estamos tão cheios de problemas, que começamos a conversar com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, como você queira, e não conseguimos às vezes falar, porque a voz começa a ficar trêmula, começa a sair lágrima em nossos olhos, e nós começamos a falar coisas assim que às vezes ninguém entende, mas o Espírito Santo, Ele entende. E Ele vai até o nosso advogado. E tudo que nós falamos com a voz trêmula, Ele verdadeiramente conserta todas as palavras e entrega para o nosso advogado. Aleluia! Por isso, Ele é o nosso intercessor. No tópico 1, 2, o convívio cotidiano. O apóstolo Paulo recebeu a revelação de Deus que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 16 e o 17. No capítulo 6, 19 e 20, isso prova que muito mais do que ser um cooperador juntamente com o Pai, o Espírito busca conviver conosco cotidianamente, e assim, com um relacionamento verdadeiro, se concretiza. Diferente do período do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo se manifestava por intermédio de poucos homens, no período da igreja, ele atua de forma integrada em todos nós. Somos o seu templo, a morada do Espírito de Deus. Daí recomendamos a recomendação de Paulo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. O fato de o Espírito habitar em alguém mostra que há um interesse real da parte de Deus em manter uma aproximação conosco. A vinda de Jesus é a maior prova de que Ele se preocupa com a humanidade. E mais do que isso, Ele quer conviver com a sua criação. Romanos 8, versículo 9. Agora, entendemos, irmãos, que nós precisamos verdadeiramente ter um convívio diário com o Espírito Santo. A todo momento, a qual nós tivermos, a qual um momento que não seja um momento a qual vai atrapalhar no nosso trabalho, porque entendemos que estarmos
com o Espírito Santo não é violar as regras, e sim está dentro do padrão do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque quando estamos no nosso trabalho, nós somos pagos para trabalhar e não para ler Bíblia ou pregar a palavra a alguém. Devemos sim fazer isso nos momentos oportunos, ou seja, no momento do nosso descanso, a qual iremos almoçar, ou a qual iremos tomar o nosso café, aí sim, não deixamos ser usado pelo nosso Deus. Então, queridos, precisamos entender essa parte, que é necessário para estarmos verdadeiramente conectados com o Espírito Santo. Precisamos entender a lei do nosso Deus e a lei também do homem. Vou deixar aqui um momento para que o nosso presbítero possa estar também dando o seu parecer nesta aula. A paz do Senhor a todos. Nesse pequeno momento a qual vou deixar a minha observação, nosso pastor presidente e professor também, tem deixado algo bem interessante aqui nesse tópico 1.2, o convívio cotidiano. Paulo vai falar sobre a casa. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, ontem eu estudando essa lição, eu percebi que esta casa, ela precisa ter algumas características. A primeira característica que ela precisa ter oração. Segundo Crônicas, capítulo 7, 1, 2 e 3, vai dizer sobre isso. A segunda característica, esses elementos, nós precisamos levar os elementos para o sacrifício. O terceiro, a casa precisa estar preparada. Se esta casa não estiver preparada, não adianta. Um outro detalhe que eu percebi nesse capítulo aqui, nesse tópico 1.2, com quem você mais convive é com quem você vai ter mais intimidade. Aleluia. Viva em comunhão com o Espírito Santo, porque assim você vai ter mais intimidade no nome de Jesus. Aleluia. Muito feliz esta comparação aí do nosso presbítero, que está ajudando a brilhantar a nossa aula. E vamos aqui para o tópico 1.3, assistência do Espírito Santo, que está dentro do que o nosso presbítero acabou de falar. Porque a pessoa a qual iremos estar mais próxima é aquela pessoa a qual convivemos com ela todos os dias, a todo momento e a todo instante das nossas vidas. O Espírito está pronto para prestar assistência ao cristão em momentos de aflição, angústia e perseguições, ou quando ele precisar de ajuda para a defesa de sua fé. Essa assistência foi prometida literalmente por Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, no versículo 11. E ela é múltipla, permanente e espontânea, gentil e incansável. Aleluia. Andando no Espírito, não teremos dificuldade em proclamar o Evangelho, quando surgirem as oportunidades. Mas ainda assim, se tivermos problema, Ele estará presente para nos ajudar a superar os desafios. No Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 26 e o 27, podemos lermos e entendermos esta assistência incansável do Espírito Santo, que a todo tempo está conosco. E muitas das vezes chamando a nossa atenção: ei, estou aqui, fale comigo. Qual é o seu problema? E às vezes nós estamos tão cheios de problemas, tão cheios, de tanta coisa que tem nos assolado, que tem nos perturbado, que acabamos esquecendo de pedir
a pessoa que está verdadeiramente do nosso lado, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos, entendemos um trechozinho aqui de uma explicação que está aqui na revista, que nas Escrituras vemos um relato de que o povo judeu estava sob o domínio romano. O cenário não era nada favorável aos que não possuíam terras, dinheiro nem cargos políticos. O povo simples era quem mais sofria, tanto pelas rígidas regras religiosas dos judeus, como pelos pesados impostos que os romanos cobravam, que não é, presbítero Marcos, diferente nos dias de hoje. Nós estamos aí passando por uma pandemia, né, desse vírus aí, que quem está sofrendo mais é o povo da classe pobre. Porque verdadeiramente sabemos que o povo da classe mais elevada, que tem uma condições financeiras melhor, se verdadeiramente o alimento sumir das prateleiras do supermercado, obviamente eles vão ter condições diante dessas coisas acontecerem, comprar e se suprir de todo o alimento a qual vai suprir as suas necessidades. E nós que somos da classe mais pobre, uma classe mais sofrida, não teremos essa mesma condição. Mas só que nós devemos entender que nós temos o Espírito Santo de Deus, que está sempre conosco, está sempre nos atendendo. E se tivermos conectado com Ele, Ele não só nos ajudará, mas também vai nos preparar e nos avisar de todas as coisas vindouras que irão acontecer. Mas para isso, é necessário estarmos conectados com Ele. Aleluia. A comunhão com o Espírito Santo no tópico 2. A bênção apostólica destaca um importante aspecto do ministério do Espírito Santo: a comunhão. 2 Coríntios 13:13. Ter comunhão com o Espírito significa ser guiado. O Evangelho de João 16, no versículo 13. Ungido. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 20 ao 27. Fortalecido. Efésios 3:16. Ajudador. Romanos 8:26. Ensinador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Santificado, Romanos 15:16. Renovado, regenerador, Tito 3:5. E vivificado por ele, Romanos 8:1. O Espírito é quem produz a profunda comunhão do crente com Cristo, em Efésios 3:17. A base dessa comunhão é a expiação do pecado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. O alvo da comunhão é que Cristo habite em cada vida e exerça a plenitude do seu senhorio. O Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 5, em Gálatas 2:20, Efésios 2, do 20 ao 22, e Apocalipse 3:20. A garantia da comunhão é assegurada pela palavra, em 1 Coríntios 1:9. Ao desfrutar desta comunhão, o cristão recebe uma nova visão espiritual do amor de Cristo. Efésios 3, no versículo 18 e 19. Esse amor deve ser conhecido e compreendido completamente. Romanos 5, versículo 5. 2:1. A dependência do Espírito. No discurso da nossa vida, cada cristão aprende que precisa depender completamente do Espírito Santo.
ele é absolutamente indispensável para o nosso viver. Dependemos dele para a nossa salvação. Evangelho de João 3, no versículo 6 e 7. Para a compreensão das Escrituras, João 16, 13. Para orarmos com eficácia, Romanos 8, 26. Para prosseguirmos na tarefa da evangelização, Apocalipse 22, versículo 17, e para obtermos um revestimento de poder, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Para recebermos a manifestação dos dons, 1 Coríntios 12, versículo 8 e 9, Romanos 12, versículo 3 ao 8, Hebreus 2, versículo 3 e 4. E para sabermos a direção correta, Gálatas 5, 18. Então precisamos entender essa dependência do Espírito Santo, porque Ele está a todo tempo conosco. Precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Precisamos entender que Ele está do nosso lado a todo tempo, pronto a nos ouvir, para podermos ir diante do nosso advogado, para que o nosso advogado Jesus advogue as nossas causas diante do juiz supremo, que é o poderoso Criador, nosso Deus. Em 2:2, a fé. A fé está intimamente ligada ao Espírito Santo. Ele não somente produz dentro do coração do pecador a fé salvadora, mas também leva o cristão a cultivar a fé como um elemento do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, conhecemos esta passagem, aleluia, a qual ela nos fala que, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, irmãos, precisamos ter o domínio, né? Ter esse domínio, porque muitas são as vezes que eu sempre falo aqui na igreja que nós não podemos, de forma alguma, termos a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas se nós não tivermos domínio desses dons, né? Precisamos entender que é necessário perdoar os nossos irmãos. É necessário perdoarmos os nossos irmãos, né? Termos amor, alegria em estar na casa de Deus, alegria de estarmos com os nossos irmãos, ter paz, ter paciência, a benignidade, a bondade e a fidelidade, não só a Deus, mas também aos nossos irmãos, né? Sermos um fiel ao outro, em orações principalmente, né? Então, irmãos, entendemos que para estarmos dentro desses quesitos, precisamos ter fé. Precisamos ter fé que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo entre nós. Mas teve um momento a qual ele disse: irei ter com meu Pai, mas deixarei convosco um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que está do nosso lado. Amém, presbítero? Amém. Nos dê uma palavra aí, em nome de Jesus. Esse tópico número 2, a comunhão com o Espírito Santo, que o senhor tem falado aí, mencionado, está bem interessante. Imaginem, irmãos,
o tópico está dizendo bem assim, a comunhão com o Espírito de Deus, né? A comunhão com o Espírito. Imagine-se se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo de Deus. A primeira evidência de uma não comunhão com o Espírito Santo de Deus é que você não vai ter uma dependência do Espírito. A segunda evidência, que você não vai ter fé suficiente para suportar. A terceira evidência, Deus não vai te fortalecer. A quarta evidência, não vai haver frutificação. Aleluia. A quinta evidência, você não vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí, uma outra coisa que eu anotei aqui na revista também, queridos, não adianta não ter comunhão com o Espírito Santo. Não adianta ter comunhão. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus e também com os irmãos. Eu tenho comunhão com o meu irmão e também com o Espírito Santo de Deus. É um conjunto. Não, eu não posso ter comunhão com o Espírito Santo de Deus e não ter comunhão com o meu irmão. Verdade. Entendeu, pastor? Estou entendendo. Amém? Ele nos faz lembrar que há muitas pessoas que dizem, né, que eu não devo obediência a homem, mas sim a Deus, né? Como eu vou obedecer a Deus que não vejo, mas não consigo obedecer o homem, ou seja, o pastor, o líder do grupo a qual eu faço parte, que estou o tempo todo com ele, né? Então precisamos ter comunhão um para com os outros, haver um respeito, uma consideração, né? Porque não somos ninguém maior do que o outro, somos todos iguais, porque Deus, ele, quando olha o presbítero da onde ele se encontra, ele não vê um justo sequer aqui na terra. Todos nós para ele somos pecadores, mas pecadores arrependidos, né? Arrependidos. Pecamos, pedimos perdão a Deus e automaticamente ele nos perdoa. Conseguimos ver esta questão no Salmo 103, no versículo 3, né? Que nos fala no Salmo 103, nos fala desta forma, aqui para não ficar somente na minha palavra. Salmo 103, versículo 3, assim: é Ele que nos perdoa de todos os nossos pecados e cura todas as tuas enfermidades. Aleluia. Então, irmãos, precisamos entender que para termos fé, para termos dependência do Espírito Santo, para termos comunhão e assistência dele, para termos convívio diário, para que ele venha a ser o nosso intercessor, é necessário, né, estarmos dentro dos padrões bíblicos. No tópico 2.3, fortalecimento. O cristão é fortalecido constantemente e permanentemente pelo Espírito Santo, Efésios 3,16. Este fortalecimento revigora o homem interior. Jeremias 31, versículo 3, Romanos 7, versículo 22 e 23, 2 Coríntios 4, versículo 16, e é o administrador segundo as riquezas da glória de Cristo, Efésios 1, 7, 18, 3 ao 16, e Romanos 9, 23 e 11, 33. É Ele que nos fortalece, Ele é que nos dá força para caminharmos adiante, em meio às tribulações, em meio às adversidades do nosso dia a dia, né? Os problemas a qual temos enfrentado. É o Espírito Santo é que nos fortalece a cada dia mais e mais, mas é necessário termos intimidade com Ele. Aleluia.
A frutificação, 2,4. A ilustração do Evangelho de Mateus mostra que a verdadeira fé em Cristo transforma a vida e produz fruto para a glória de Deus. Mateus 7,20. É o Espírito Santo que nos ensina e nos ajuda. E ajuda-nos a frutificar. Mateus 7,17. Para podermos termos fruto, darmos fruto, né? Porque devemos entender que é difícil uma pessoa olhar para nós e nos seguirmos, porque quando nós convidamos uma pessoa para vir até a casa de Deus, né? Para estarmos cultuando a esse Deus Todo-Poderoso conosco, aqui neste lugar, neste templo, a qual Deus nos deu a permissão de estarmos adorando a Ele na beleza da sua santidade. Mas quando nós fazemos esse convite para que venhamos dar fruto, para que venhamos ganharmos almas para o reino de Deus, é necessário estarmos dentro do padrão do Espírito Santo. Porque se eu estiver ao contrário do que a Bíblia nos fala, em termos de santificação, dificilmente esta pessoa receberá o nosso convite. No tópico 2, 5, guiado pelo Espírito. O termo guiado pelo Espírito ocorre expressamente em apenas uma das epístolas de Paulo, Romanos 8, no versículo 14 e 15. Mas a verdade é que ela é encontrada explicitamente ao longo de todo o Novo Testamento. E claramente estabelecido no texto de Paulo que ser filho de Deus é a condição maior para alguém ser guiado pelo Espírito Santo. Mateus, por exemplo, informa-nos que o mestre foi conduzido ao deserto guiado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. Outro texto que nos ajuda a entender mais profundamente esta realidade espiritual é Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É independente de Jesus Cristo ser Deus, nós entendemos que quando ele estava aqui, nesse plano terreno, ele tinha que estar mediante todas as coisas a qual acontecia aqui, porque aqui, neste momento a qual ele estava aqui, ele era carne igual a todos nós. E ele teve um momento de desespero, ele teve um momento a qual ele quis abandonar todas as coisas, aquilo que ele sabia, o que ia acontecer com ele. Teve um momento que ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. E quando nós pedimos o Espírito Santo para ele nos guiar, e quando nós falamos isso com sinceridade no coração, o Espírito Santo prontamente ele nos ajuda, ele nos guia. E Jesus Cristo teve esses momentos a qual ele foi guiado ao deserto para uma preparação, e ali ele se preparou, e ali ele venceu as tentações do opositor e começou o seu ministério de pregação, de cura, de regeneração. Mas primeiro teve que acontecer um preparo. E o Espírito Santo, como foi com Jesus, naquela época, também vai ser comigo e com você,
se nós verdadeiramente estivermos dispostos a passar por todas essas coisas e sabermos que nós temos o Espírito Santo, que é o nosso intercessor. Aleluia. No tópico 3, o Espírito Santo e a adoção. Teologicamente, a adoção é selada e confirmada pelo Espírito Santo, concedendo à pessoa que confessa a Cristo como Salvador o status do membro da família de Deus. A doutrina da adoção é aludida em passagens como Gálatas 4, do 4 ao 7, Romanos 8, do 14 ao 17, João, no capítulo 1, 12, versículo 12, 2 aos Coríntios 6, 18. O ensino geral das Escrituras a respeito da adoção permite-nos identificar alguns aspectos da relação entre Deus e seus filhos. Para começar, a adoção é um dom de Deus. Para começar, a adoção é um dom de Deus, do qual participam 3 pessoas da Trindade. Gálatas 4, 6. Em um ato soberano e livre, espontâneo e perfeito, Efésios 1:5, que nos proporciona extraordinários privilégios e solenes deveres. Por meio da adoção, nossa vida de escravidão é anulada e recebemos uma maravilhosa união com Cristo, em Gálatas 4, 7, Hebreus 4, 2, do 10 ao 13. E a nova condição de filhos, no 3:1. Então, queridos, entendemos que a vida do cristão e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo e o cristão, é levarmos uma vida em santidade, presbítero. Precisamos o tempo todo estarmos em santidade com o nosso Deus, porque só assim o Espírito Santo vai estar em nosso lado, do nosso lado ao tempo todo. E há momentos de santidade em nossas vidas que nós precisamos estarmos ligados a esses momentos familiares, com nossas esposas. Precisamos entender que o nosso leito é sem mácula, ou seja, sem pecado, mas precisamos estar em conformidade. Porque no tempo de Afrodite, em Corinto, a prostituição fazia parte do culto pagão, o que confessaria a esse pecado um tom de ministério e certa divinação, bem ao gosto dos hipócritas, que sempre buscam uma boa justificativa para os seus atos egoístas e, ao contrário, a vontade de Deus. Em Romanos, capítulo 1, do versículo 16 ao 32. Parentes, amigos e a igreja devem orar a Deus especialmente pela conversão dessas pessoas, que certamente sofrem escravizada pelo diabo. Orienta sempre com paciência, firmeza, amor, jamais esquecendo, entretanto, que a conversão é um dom de Deus ao seu tempo. Nós, como crentes, somente podemos testemunhar da graça que já recebemos. Às vezes encontramos pessoas, presbítero, nessa situação, ao invés de abraçarmos a causa, ao invés de sentar com uma pessoa, conversar, dizer, vamos orar por você, para que você venha se libertar dessas situações, porque sabemos que outrora, quando estamos servindo a deuses diferentes, temos práticas diferentes, fazemos coisas totalmente diferentes, e quando vemos para a presença de Deus, na casa de Deus, aqui encontramos algumas regras a ser seguidas, mas precisamos ensinar, porque só podemos cobrar a partir do momento que ensinamos. E quando nós ensinamos uma pessoa, nos cultos de escola, da EBD, nos cultos normais, cotidianos das semanas, a qual falamos sobre
o nosso corpo, que é o templo, a morada do Espírito Santo. Eu costumo usar um jargão que Deus, ele foi tão inteligente, presbítero, que ele construiu o seu próprio templo. E ele diz na sua palavra que não habita em templos feitos por mão de homem. E ele construiu o seu próprio templo, que somos nós. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. E nós precisamos estarmos sempre nessa condição, porque o Espírito Santo, como nós, não moraria em casas que estivesse verdadeiramente em ruína. Ele, obviamente, ele iria consertar, ele iria restaurar, e nós estamos o tempo todo, presbítero, em construção. Nós estamos em construção, estamos dia após dia em busca de dias melhores para as nossas vidas. Verdade. E nós precisamos ter essa consciência, né? Nós estamos já terminando aqui, né? Estamos no tópico 3, no versículo 3:1, a nova condição de filhos. A condição de filhos de Deus é obtida pela fé. Gálatas 3:26. Por causa da adoção, cada cristão tem o dever de seguir, servir, obedecer e imitar a Deus. Mateus 5:43 ao 48. Por serem filhos de Deus, desfrutando da adoção, os cristãos devem amar uns aos outros profundamente, com amor caracterizado pela prática da justiça, pela compaixão e até pela disposição de entregar a própria vida em favor do próximo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 10 ao 18. Ao levar-nos a Cristo e ao conhecimento da verdade, o Espírito Santo tornou possível a nossa adoção. E Ele sempre trabalhará para que cumpramos os nossos objetivos e deveres, em Romanos 8, 15, 16. Sendo assim, não podemos perder de vista o fato de que a adoção nos fez participantes da herança divina. Então, entendemos, como diz o nosso presbítero, entendemos a palavra de Deus, né? Porque o nosso Deus é santo. E nós temos que estar procurando a cada dia, mais e mais, nos aproximarmos da santidade. Nós temos que procurarmos a cada dia, mais e mais, amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque uso também esse jargão de dizer que quem ama Deus, ama o próximo. Quem ama o próximo, ama Deus. E o Espírito Santo está a todo tempo do nosso lado, nos ensinando, nos guiando, nos restaurando, nos fortalecendo, para que nós venhamos estarmos dentro desse padrão. Porque o destino final e glorioso para o nosso corpo é absolutamente transformado. Paulo destaca, tudo nessa vida é transitório, tanto no corpo quanto os alimentos. Entretanto, alerta para a necessidade de darmos a importância ao que fazemos por meio do corpo, e que não é para ser usado como um parque de diversão sexual, mas como elemento fundamental de uma celebração de compromisso, prazer, fidelidade entre duas pessoas que se casam para se amarem por toda a vida. Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, que nos fala assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imortais e os adúlteros. Né? Aleluia. Muitos casais têm sérios problemas conjugais por levarem para dentro de seus lares fantasias sexuais promovidas pela mídia e por um sistema mercantilista cada vez mais agressivo, por um mundo desestruturado e sem limite, e mais consumista e lucrativo para alguns. Então, presbítero, precisamos estarmos dentro desse padrão.
precisamos verdadeiramente entendermos que o Espírito Santo e o cristão têm que estar em conformidade, têm que estar alinhado, têm que estar em comunhão um com o outro, para podermos entendermos a palavra de Deus. É necessário termos comunhão com o autor, que é o Espírito Santo. Amém, meu presbítero? Quer falar mais alguma pérola aí para poder abrilhantar o final desta aula? Queria apenas terminar aqui, né? Já chegamos às finalizações, uma aula bem explicativa. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, encerro a minha participação: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos. Quando eu tenho paz com todos, automaticamente eu alcanço e busco também a santificação, para que eu possa ver o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então entendemos que o meu direito, presbítero, começa quando o seu termina. Isso aí. Então precisamos entender que fala-se muito de um livre-arbítrio, né? E eu, pastor Moisés, entendo que o livre-arbítrio é a escolha. E a partir do momento que você escolheu estar na casa de Deus, servindo a Deus, você já fez a sua escolha. E quando nós fazemos a nossa escolha, ou seja, em relação a Deus e ao opositor, se você está servindo a Deus, agora você não é mais seu, você agora é de Deus. E quando temos um dono, se o nosso dono é Deus, vamos fazer a vontade de Deus. Então precisamos entender que fazer a vontade de Deus é estarmos conectados com o Espírito Santo de Deus. Então você já fez a sua escolha. Não venha para cá na casa de Deus, aqui fazendo a vontade de Deus, achar que você tem livre-arbítrio de escolha. Você não tem mais, porque você já escolheu estar na casa de Deus, na presença de Deus, servindo a Deus, e agora você não é mais seu, presbítero. Eu, Moisés, não sou mais meu, agora eu sou de Deus, então eu vou fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos aqui, irmãos, dar término aqui nesta aula, mas eu queria te fazer um pedido, a qual momento que você receber este vídeo, que você assista o vídeo até o final, porque pelas perguntas que nos foi feita, entendemos que muitas pessoas não tiveram a paciência de assistir o vídeo até o final. Por isso, muitas perguntas, muitas dúvidas que tiveram foram feitas do início do vídeo. Então eu quero te pedir, num lugar de pastor presidente, de pastor dirigente, que no dia de hoje, quando você receber, porque nós não viemos aqui, levantamos cedo para podermos estarmos aqui, estamos estudando a revista da escola dominical, conseguimos entender algumas coisas e colocamos aqui para que os irmãos venham entender, mas é preciso que você veja o vídeo até o final, né? E quero agradecer aqui o presbítero Marco, que se prontificou a estar conosco aqui para poder estar gravando essa aula como superintendente da Escola Bíblica Dominical. Ele está conosco aqui e eu gostaria de agradecer a ele e a todos vocês que vai, através desse vídeo, aprender mais um pouquinho com o que nós podemos passar. Amém, irmãos? Antes de fechar essa aula, eu quero dizer para você que hoje é aniversário do pastor Cleiton Diniz, né? O nosso pastor auxiliar aí está fazendo
completando mais uma primavera no dia de hoje. Você, quando puder, dê um feliz aniversário para ele no privado, no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Amém, presbítero?